Querido Pai que estás nos céus, te agradecemos porque estamos tendo um sábado tão maravilhoso, um sábado tão gostoso, onde podemos aprender um pouco mais de Ti, sobre o plano que o Senhor tem de ser um só pastor, um só rebanho. Agradecemos porque esse plano de redenção é maravilhoso. Agradecemos porque tivemos um almoço que nos nutriu fisicamente também. Eu te peço agora que vamos seguir estudando, que nós possamos manter nossa mente acordadas e despertas para continuarmos recebendo esse alimento espiritual. Mais uma vez eu peço que a sua cruz esteja na minha frente, que as suas palavras, as minhas palavras possam ser as suas palavras, que o Senhor possa manter nossas mentes conectadas a Ti. Ao abrirmos a sua palavra, continue conosco, em nome de Jesus, amém. Boa tarde, irmãos. Nós vamos continuar os nossos estudos aqui. Hoje de manhã nós tivemos a oportunidade de aprender um pouquinho sobre a história de Dan para Berseba. E nós vimos que Dan e Berseba aparecem 10 vezes na Bíblia. E as vezes que aparece está relacionado com a união das duas varas que Ezequiel 37 teve em visão, que chegará um tempo onde elas serão só uma vara. Continuando o nosso estudo profético, para a gente continuar então no livro de Ruth, no livro de Esther, eu gostaria de terminar com vocês Esdras 7:9. Ontem a gente colocou algumas linhas de verdades, mas não conseguimos terminar. Então eu queria pegar mais uns pontos e além disso eu queria colocar mais duas linhas sobre Esdras 7:9. Uma delas vai ser Lucas capítulo 1, que é a história de Zacarias, a história de Isabel e Zacarias, quando eles recebem a visão, que vão ter um filho chamado João Batista, tá bom? E a outra linha de verdade que eu quero colocar se encontra em Números, capítulo 22, que é a história de Balaão, tá bom? Então esse é o ponto que eu quero estudar nessa palestra de hoje à tarde. Eu acho que se conseguirmos, eu estava pensando pelo menos 2 palestras, né, hoje à tarde, dependendo de não cansar muito vocês, mas a gente faz um intervalo, claro, não vamos fazer todo mundo sofrer. Até meia-noite. Tá bom? Então vamos voltar então para Esdras capítulo 7, versículo 9. Então nós vemos nessas últimas palestras que Esdras ele está vivendo na época de que rei? Artaxerxes, correto? Então, que era rei da onde? Da Pérsia. E nós sabemos que Esdras ele vai pegar o terceiro decreto da mão de Artaxerxes para ir para onde? Para Jerusalém, certo? Tudo isso a gente só está fazendo uma revisão. Ele pega esse decreto e sai que dia de lá? No primeiro dia do primeiro mês, correto? Se nós traçamos a história milerita, esse dia vai se representar no dia 19 de abril de 44. 19 de abril de 1844. Isso marca o clamor da meia-noite. Aqui marca dia 22 de outubro de 44, correto? Até aí seguimos? Nós já revisando, entendemos que os mileritas não entendiam Esdras 7:9. Então, a princípio, eles achavam que Cristo iria voltar que dia? 18, que é o último dia do ano para eles, do calendário judaico, era dia 18 de abril do nosso calendário, correto? Jesus não voltou e começou a ter o quê? O primeiro desapontamento. Até aí estamos? Seguimos? Sem problema nenhum? É o primeiro mês do ano, Nissan. Bíblico. A Bíblia também, é a mesma coisa que Nissan, né? Desculpa, é a mesma coisa que Nissan. Então, Samuel Snow entendeu que eles estavam vivendo esse período. Ele apresentou essa interpretação de várias linhas proféticas que nós falamos que pegou as festas pascuais, pegaram Esdras 7:9, a parábola das 10 virgens, os 7 tempos, 2.300 tais, mas todas essas linhas proféticas entendeu o ponto que eles estavam vivendo. Então, Samuel Snow entendeu que
que, por ser o primeiro desapontamento, foi o dia que Esdras saiu de Jerusalém, que exatamente bateu, os historiadores marcam isso, que foi o primeiro dia do primeiro mês. A viagem dele demorou quanto tempo? 4 meses, correto? Que ao mesmo tempo, se um mês profético são 30 dias, quantos dias é isso? 120 dias, correto? E Esdras chegou em Jerusalém que dia? Primeiro dia do 5º mês, correto? Só que o decreto só foi entrar em vigor na festa do quê? Da expiação, que é no 10º dia do 7º mês. 10º dia do 7º mês, correto? Isso aqui é só uma revisão. Então nós vimos, como estudante de profecia, nós vamos procurar na Bíblia. Samuel não entendeu o significado de 124 meses, e durante o período do primeiro dia ao 5º mês, são 70 dias, correto? E se você vai dias inclusivos, você vem 30 dias de um mês, 30 dias do outro mês, mais 10 dias do terceiro mês. Então, profeticamente, você pode falar que são 3 meses, tá? Mas dias são 70, tá bom? Se você for contar literalmente no calendário cariático, que foi o calendário que eles usaram para chegar nessas datas, o calendário cariático variava entre 30 e 29 dias. 30 e 29 dias. Então, de dias literais, foram 118 dias, ok? Só que, depois de 1844, tempo profético o quê? Não existe mais. Como nós sabemos, do primeiro dia até o 5º mês, primeiro dia do mês até o primeiro dia do 5º mês, são 4 meses. Por isso, nós vamos usar profeticamente, simbolicamente, 30 dias para cada mês. Então, são o quê? 120 dias. Tá bom? Até aí seguimos? Então, eu vou apagar 118 aqui. E a mesma coisa é aqui dos 70 dias. Se eu estou correto, são 68 dias, 69. Tá bom? Mas foram dias proféticos, cada calendário lunar de 30 dias dá 70 dias. Tá bom? Então, o que nós fizemos? 3 meses. Nós olhamos na Bíblia quais são os versículos onde aparece o primeiro dia do primeiro mês. Correto? E nós também vamos olhar aonde na Bíblia nós vemos o número 120, o número 4. E nós falamos que a regra de Guilherme Miller é o seguinte: figuras têm mais do que de um significado. Você tem que ver qual o significado dessa figura e aplicar no contexto que existe para ver se tem significado. Se não fizer sentido nenhum, a sua defesa cai por terra. Eu dei o exemplo para vocês. Quem é o leão? O leão, Jesus Cristo, leão da tribo de Judá. Mas ao mesmo tempo, quem é o leão que ruge e quer matar a gente? Satanás. Quem é o leão da estátua de Daniel capítulo 7? Nabucodonosor. Figuras, diferentes significados, ok? Então até aí nós vamos. Então agora nós procuramos, ontem nós estudamos 2 significados do primeiro dia do primeiro mês. O primeiro nós encontramos em Esdras capítulo 10, versículo 26 e 27. E nós entendemos que Esdras eles tinham um problema para resolver. Desculpa, versículo 16 e 17, tá? Esdras, capítulo 10, 16 e 17. Qual foi o problema que ele teve que lidar? Eles ficaram mais de 70 anos no cativeiro. As pessoas que eram descendentes de Judá, eles casaram-se com pessoas o quê? Babilônicas. Ao voltarem para Jerusalém, qual foi a ordem que eles tiveram? Se separar de quem? Das mulheres estranhas. Então diz aqui no versículo 17: no primeiro dia do primeiro mês, acabaram de tratar com todos os homens que casaram com mulheres o quê? Estranhas. Nós levamos esse paralelo, que o primeiro dia do primeiro mês, na história milerita, que se cumpriu literal, o que aconteceu com as igrejas protestantes? Elas abandonaram. Ellen White fala que a segunda mensagem caiu Babilônia, desceu na terra, quando os desapontados viram que Jesus não voltou. E as igrejas daquela época, as igrejas protestantes, receberam o título de quê? Eles tiveram uma queda moral. A decisão que os mileritas tiveram que fazer: será que nós continuamos acreditando nas igrejas batistas protestantes, já que Jesus não voltou, ou nós continuamos estudando a Bíblia para entender até o final de 22 de outubro? Então existia uma separação das doutrinas daquela época. No mesmo tempo, nós trazemos o nosso período. Antes disso, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esdras, quando saiu da Babilônia, se você ler no capítulo 7,
capítulo 8, versículo 15, existe uma coisa interessante que fala o seguinte: e ajuntei-os perto do rio que vai a Ava, e ficamos ali acampados quantos dias? 3 dias. Então atentei para o povo e para os sacerdotes, e não achei ali o quê? Nenhum dos filhos de Levi. Qual foi o problema aqui? Ele saiu da Babilônia, ele tinha na mão dele que decreto? 3º decreto. E quando ele sai, o que ele percebeu? Ninguém foi com ele, quase ninguém. E ele ficou lá o quê? Essa palavra aqui, se você for ler, ficar, do original, quer dizer tardar. Então ele tardou quantos dias? 3 dias. Quem que não foi com ele? Se você está indo para Jerusalém para reconstruir o quê? O templo. Quem que poderia trabalhar no templo só? Levitas. É a mesma coisa. Eu sou médico, eu vou fazer uma campanha médica, eu não levo meus enfermeiros, não levo meu anestesista, não levo ninguém. Vou simplesmente levo, um carpinteiro. Você não pode fazer a sua área que você quer fazer. Então ele ficou o quê? Tardando. O ponto que eu quero marcar no primeiro dia do primeiro mês, nós vemos um ponto de tardança. O que aconteceu na história milerita no 19 de abril de 1844? Eles começaram a cumprir o quê? Não começaram a cumprir, eles entraram no período de quê? De tardança das parábolas das 10 virgens. Se você ler Mateus 25, teve um período que quantas dormiram? Todas. Correto? Quantas despertaram quando veio o clamor? Todas. Todas, ok? Quantas entraram para a festa? 5. E eles entenderam que aqui existia o quê? Um período de tardança. Se você abre Abacuque capítulo 2, nós lemos que escreva essa visão em tábuas, para que essa visão possa ser entendida por aquele que passar correndo e entenda. Essa visão pode o quê? Tardar, mas o quê? Não falhará. A própria profecia de Abacuque 2, no capítulo 22, o grande conflito, onde ela descreve esse diagrama, foi tirado de Abacuque 2, que fala, essa visão vai tardar. Então eles entenderam que eles estavam nesse período de quê? Tardança. Então lembra desse ponto, tardança, ok? Então vamos lá. Nós lemos também Ezequiel capítulo quê? 29. Ezequiel capítulo 29 ontem. Deixa eu terminar aqui. Então eu falei que na nossa história, o paralelo disso aqui, nós vamos botar, isso aqui é 1844, aqui representa dia 11 de setembro de 2001, ok? Nós já estudamos a semana toda sobre essa data, e o que acontece no dia 11 de setembro? Começa também o tempo de tardança, para nós, como as virgens, vamos começar o tempo de tardança. Se existiu, Esdras 7:9, uma separação de mulheres estranhas, o que seriam essas mulheres estranhas? O que eu propus para vocês é que a nossa igreja, com o passar dos anos, desde a origem milerita, muitas das verdades que nós tínhamos aqui foram tapadas profeticamente até o tempo da última geração que somos nós. Em Joel capítulo 1 fala sobre os 4 insetos, onde Joel é confrontado com os pecados dos seus pais, 4 gerações, tá? Então nós vamos ter a pergunta para fazer: voltaremos ao método de interpretação onde pai Miller usou, ou nós montaremos um método de interpretação onde é a interpretação moderna, que é baseada em características crítico-histórico, onde você pega um livro da Bíblia, você não pode colocar linha sobre linha, regra sobre regra, porque você tem que ver o contexto, correto? Nós somos confrontados com essa verdade. Ao voltarmos para o método de interpretação que saiu à nossa igreja, nós descobrimos outras verdades. Que verdades foram essas? Uma delas é o 25:20, outras delas é o contínuo. O contínuo é um ponto de debate que aconteceu na nossa igreja por muitos anos. É uma história bem triste de se escutar, mas aconteceu e por muito tempo a nossa igreja já deixou isso por terra. Mas isso não é o ponto. O ponto é voltarmos às nossas origens, tá bom? Então nós vamos na próxima passagem onde a gente encontra o primeiro dia do primeiro mês, foi em Ezequiel capítulo quê? 29. Correto? Vamos abrir, Ezequiel capítulo 29. Ezequiel está em visão, e nessa visão, a história é que Babilônia prestou um serviço para quem? Para Deus, correto? E nesse serviço, ela não recebeu um pagamento. Capítulo 29. Nós estamos olhando verso por verso, preceito sobre preceito. E isso aconteceu no capítulo 29, versículo 17, diz o seguinte: e sucedeu que no ano 27... no primeiro mês, no primeiro dia do mês, veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Então a gente vê aqui, primeiro dia do primeiro mês, correto?
Aí o que acontece? Nós vemos, filho do homem, Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez com que o seu exército prestasse um grande serviço a quem? Tiro. Toda a cabeça se tornou calva, todo o ombro se pelou e não houve paga a Tiro para ele, nem para seu exército pelo serviço que prestou. Então nós vemos aqui quem é Nabucodonosor. Nabucodonosor é o quê? O rei do norte, correto? Foi o primeiro rei do norte. Quem é o rei do norte no fim dos tempos? O papado. Então nós vemos aqui nessa história, Nabucodonosor prestou um serviço, onde que ele fez o quê? Tiro, um serviço contra Tiro. Tiro era uma cidade. No versículo 19, portanto assim diz o Senhor Deus, eis que eu darei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a terra de quem? Do Egito, e elevará a sua multidão e tomará o seu despojo e roubará a sua presa. Isso será a recompensa para o seu exército. Ok, o que nós entendemos com isso? Que Nabucodonosor é o rei do norte, correto? Nós fizemos aquela comparação de ontem. Nabucodonosor é o rei do norte, correto? Ele recebe em pagamento quem? O Egito. Nós, como estudantes de profecias, olhamos de forma espiritual. No primeiro dia do primeiro mês, o que aconteceu aqui no dia 19 de abril? O primeiro desapontamento. As igrejas protestantes se transformaram em quê? Uma queda moral, se transformaram nas filhas de Babilônia. Se você é filha de Babilônia, quem é a sua mãe? Babilônia. Quem é representado por Babilônia? O papado. Correto? Até aí seguimos? Então Nabucodonosor recebeu o pagamento do Egito. Nós falamos que o Egito, fizemos a comparação da história. Quem é o Egito? Falamos das nações de dois chifres, lembram disso? As nações de dois chifres é sempre aquela que põe o rei do norte do poder e que tira o rei do norte do poder. Quem foi a primeira nação de dois chifres que botou o rei do norte do poder? Judá. Tinha Benjamim e o que? Judá. Pelos pecados que existiu, se você for lembrar da história de Ezequias, eles falaram que iam ser levados cativos a quem? A Babilônia. Babilônia entrou e governou. Quem tirou a Babilônia? Medo-Persa. Medo-Persa tem quantos chifres? 2 chifres, correto? No fim dos tempos, o papado, o rei do norte. Quem botou o papado no poder? Rei Clovis, correto? França. França tem quantos chifres? 2. Por quê? Apocalipse 11, versículo 8, fala que aquela cidade onde queimou as 2 testemunhas é o quê? Sodoma e o quê? Egito. Tá certo? Alguma coisa com a afirmação? Então, nós seguimos provando que França, quem botou o papado no poder foi França com Clovis, correto? No ano 538. No ano 538. Então, quem tirou o papado do poder? França, correto? Correto. Berthier, o general Berthier, foi que tirou França do poder, correto? França é uma nação de quantos chifres? 2 chifres, certo? Então vamos lá. Continuando. Então agora nós vamos ver agora na Bíblia, em outro lugar, aonde existe o primeiro dia do quê? Do primeiro mês. Tá bom? Então nós vimos aqui Esdras, que esse Egito representava quem? Os Estados Unidos. Então vamos escrever aqui Ezequiel 29, versículo 17, correto? E nós vimos que os Estados Unidos têm quantos chifres também? 2 chifres, certo? Protestantismo e republicanismo. O primeiro chifre foi conquistado quando? 1844, 19 de abril. O segundo chifre foi conquistado quando? 11 de setembro. Por quê? Lembra do ato patriota que nós falamos? O ato patriota, onde foi que trouxe a... Vamos esperar o pessoal sair, a gente vai e fecha aí, acho que tem alguém passando mal. Quer dar uma parada então aí? Quer parar? Vocês querem parar? Querem que continue? Querem parar? Tá bom. Então nós vamos continuando aqui então. Nós falamos que Ezequiel conta a conquista do chifre do protestantismo. Protestantismo e do quê? Republicanismo. O protestantismo foi conquistado no dia 19 de abril.
de 44, e o chifre republicanismo foi conquistado no dia 11 de setembro de 2001. Por quê? Porque eles mudaram a lei com um ato que? Patriota. Tá bom? E aqui as igrejas se transformaram, as igrejas protestantes se transformaram o quê? Filhas de quem? De Babilônia. Tá bom? Até aí, isso aqui foi o que a gente estudou ontem. Eu sei que está cansado, depois do almoço, todo mundo com sono. Mas vamos lá que a gente vai conseguir progredir aqui. Então tá bom. O próximo lugar que acontece o primeiro dia do primeiro mês, vamos abrir 2 Crônicas, capítulo 29. Tá? 2 Crônicas, capítulo 29. E nessa história, eu vou te dizer o versículo daqui a pouquinho, eu tenho que olhar na minha Bíblia. 2 Crônicas, capítulo 29, é a história que o rei Ezequias quis fazer o quê? Purificar o templo. E nessa história, o templo estava o quê? Contaminado. Por causa de o quê? Dos pecados, das coisas pagãs que tinham infiltrado no templo. Então, você for ver a história aqui, eu quero que agora a gente comece a pegar as joias que estão escritas aqui, tá? No versículo 29, versículo 1, tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abia, filho de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera Davi seu pai. Olha lá, versículo 3, ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e o que? A reparou, e trouxe quem? Dotes e quem mais? Levitas, na praça oriental. Quem é chamado para reparar as veredas? Quem que repara o templo? São os levitas, correto? E os sacerdotes. E espiritualmente, quem são os reparadores das brechas que nós encontramos em Isaías capítulo 58, versículo 12. Nós somos chamados para o quê? Reparar as brechas. Então nós vemos aqui na história, tem um chamado para o povo dele, os sacerdotes e levitas, para repararem as veredas. Agora a gente chega lá. Versículo 17. 15, vamos ver para frente. E ajuntaram seus irmãos e santificaram-se e viram conforme ao mandado do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. Para purificarem quem? O templo. E os sacerdotes entraram na casa do Senhor para purificar e tirarem para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para levarem para fora ao ribeiro de Cedron. Começaram, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro mês, e ao 8º dia do mês vieram para onde? Ao alpendre, que é o quê? O pátio do Senhor. Eles santificaram a casa de Deus em 8 dias, e no 16º dia do primeiro mês acabaram. Então vamos lá, presta atenção comigo aqui agora, vamos entender isso aqui. No primeiro dia do primeiro mês, o rei Ezequias quis o quê? Purificar o templo. E ele começou no primeiro dia do primeiro mês. Aonde que ele purificou primeiro? Que parte do templo? Primeiro foi o templo, o segundo foi o pátio. Primeira parte ele purificou o templo. Correto? E depois ele purificou o quê? O pátio. O pátio externo. E ele chamou quem purifica o templo? A parte interior, os sacerdotes só, correto? Então nós podemos colocar o que aqui? Sacerdotes. E quem purifica o pátio? Levitas. Os sacerdotes são descendentes dos levitas, correto? Mas existia a diferenciação entre eles. Tá bom? Então nós vamos ver aqui que demorou para eles quanto tempo? 8 dias, correto? 8 dias. Em que dia que eles terminaram? No 10º quê? 6º dia. Correto? Nós falamos sobre as festas. A Páscoa acontecia em que dia? 14º. Depois a festa do quê? Dos pães ázimos no 15º. E depois o quê? A festa das primícias. Então no 16º dia marca o quê? As primícias. Quando Cristo morreu na cruz, ele foi o quê? As primícias, correto? Mesma coisa. Então nós podemos ver aqui que 8 e 8. Simbólico que nós estamos vendo aqui, tá bom? Então continuando,
o santuário vai ser o quê? Purificado. Agora vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 8, versículo 13. Então, Crônicas, nós vemos sobre a purificação do santuário. Deus está separando duas classes, o templo e o que mais? E o pátio, os sacerdotes e os levitas. São eles do povo judeu? Sim, correto? Só que um é um sacerdote, o outro é o quê? Levita. Cada um tem a sua função. Agora, Gênesis capítulo 8, versículo 13. Que está dizendo o seguinte: e aconteceu, isso na história de Noé, e aconteceu que no ano 601, no mês o quê? No primeiro dia do mês, o quê? As águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Então vamos lá, nós vemos profeticamente que as águas o quê? Secaram. Então, literalmente secou na época de Noé, correto? Qual é o nosso objetivo? Ver uma forma o quê? Espiritual, e para ver se isso encaixa nesse padrão profético do primeiro dia do primeiro mês, com a história milerita e com a nossa história. Tudo bem? Então vamos abrir agora Jeremias capítulo 15. Jeremias capítulo 15 conta sobre uma água que é vacilante, uma água que vai falhar, uma água que se seca. E Jeremias capítulo 15, ele está contando a experiência, o profeta está vivendo a experiência da história milerita e a nossa história também. E nós vamos ler no capítulo 15, a partir do versículo 15, que diz o seguinte: Tu, ó Senhor, o sabes, lembra-te de mim, e visite-me, e vingue-me dos meus perseguidores. Não me arrebates por tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afronta. Agora 16, vamos comigo aqui agora. Achando-se as tuas palavras, logo as... Quem já comeu palavra aqui na profecia? João comeu, correto? Daniel 10, Apocalipse 10. Quem mais comeu? Ezequiel em que capítulo? 2 e 3, correto? Ele recebe um rolo e ele tem que o quê? Comer, correto? Quem mais comeu? Jeremias está comendo. Quando o profeta está comendo um rolo, está comendo a palavra de Deus, onde que eles estão profeticamente? Nós temos que comer a mensagem profeticamente, eles estão dia 11 de setembro. Mas também o anjo de Apocalipse que desceu, a segunda mensagem aqui na história milerita, o anjo que desceu, ele também tinha uma escrita na mão dele, ele teve que comer, correto? O anjo de Apocalipse 10 tinha um livrinho, correto? Comeu também. Então nós temos que ver em que momento profético Jeremias está. Nós vemos que tem um anjo que desce no desapontamento primeiro, tem um anjo que desce também no dia 11 de setembro. Também tem um anjo que desce no clamor da meia-noite e também nessa lei dominical. Então nós temos que ver em qual momento dessas três histórias ele está, tá bom? Mas nós estamos vendo que ele está fazendo o quê? A encarnação, pegando uma coisa divina com uma coisa o quê? Humana, tá bom? Continuamos então. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o quê? Gozo e alegria do meu coração. O que faz vocês lembrarem disso? João capítulo 10, certo? Quando eu comi o livrinho, ele era o que na minha barriga? E aqui ele falou que esse livrinho era o quê? Doce, né? Depois amargo. Como é que está isso aqui? É um gozo na vida dele, correto? Porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. O que está acontecendo aqui? Quando você come uma coisa divina, uma mensagem angélica, uma aliança ocorre. E como é que você está sendo chamado aqui? Pelo teu nome o quê? Sou chamado. Existe uma mudança de nome, existe uma aliança que está sendo feita. Abra comigo em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Isso aqui está contando a história da igreja de Pérgamo. Se eu puder, tiver tempo, vou explicar para vocês que as igrejas, as 7 igrejas aconteceram depois da época de Cristo, correto? Teve os 7 selos, foram histórias paralelas. Mas uma das pessoas que era das fundadores da história milerita, né, ele não era um milerita, ele estava mais para frente, o nome dele se chamava Steve Haskell. E ele fala que as 7 igrejas vão se cumprir de uma forma espiritual na igreja de Laodiceia. Você vai ver todas as características da igreja durante o período de Laodiceia.
tá bom? Então a igreja de Tiatira, que nós estamos vendo aqui, Apocalipse capítulo 3, é uma igreja que é de Pérgamo, desculpa, é uma igreja que é chamada a igreja do compromisso. Por quê? Deixa eu botar um marcador aqui, eu vou explicar para vocês. A gente vai fazer um pequeno atalho aqui, tá? Me acompanha aqui. A igreja de Pérgamo, correto? Qual é a igreja que segue Pérgamo? Tiatira, correto? Qual é a característica da igreja de Tiatira? Foi a igreja da perseguição papal. Foi o período de 538 a 1798, tá bom? É o período onde o papado governou. A igreja que veio antes de Tiatira foi quem? Pérgamo. A característica da igreja de Pérgamo é que eles se comprometeram, misturaram a verdade com a mentira, existe um compromisso, e isso preparou que o Tiatira entrasse no poder. Tá bom? Para a gente entender isso agora, abre 2 Tessalonicenses para mim. Nós estamos fazendo um atalho aqui grande, mas nós vamos voltar lá, pode ficar tranquilo. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Mantenha um dedo em Jeremias, o outro dedo em Apocalipse e o outro dedo em Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e... Versículo 3. Diz o seguinte: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha o quê? A apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer o quê? Deus. Espera aí, quem escreveu essa passagem? Não. Quem escreveu? Paulo, correto? Que ano mais ou menos Paulo escreveu isso? Logo depois de Cristo, digamos, sei lá, 70, 80, no primeiro século, correto? Concorda comigo? Então ele está falando assim, olha, Jesus não vai voltar aqui antes de que tiver o quê? O homem do pecado tem que ser o quê? Manifestado. Concorda comigo? Quem foi o homem do pecado depois de Paulo? Quem foi o homem do pecado? Alguém falou aqui. O papado, correto? Concorda comigo? Falou assim, ó, Jesus não vai voltar até que o homem do pecado se repete. Então, mas ele fala assim, antes que o homem do pecado se manifeste, você vai ter que ter o que primeiro? Apostasia. A palavra grega quer dizer cair, falling away. Você vai cair primeiro, tá? Então, antes do pecado, do homem do pecado ser revelado, alguém tem que cair. Então, se você for estudar o homem do pecado que se cumpriu na idade de quê? Na época, na igreja de quê? Tiatira, certo? Antes que ele se manifeste, você tem que ter o quê? Uma apostasia. Então, se você estuda aqui, você vai ver que no ano 321, o general Constantino fez a primeira lei dominical. Ele começou a adorar o quê? O domingo. Ao adorar o domingo, começou o quê? O processo da apostasia. Para o homem do pecado ser o quê? Manifestado. Você também pode traduzir isso aqui no ano 508, quando o paganismo foi retirado, caiu primeiro para sair o homem do pecado. Dá tudo no mesmo, tá bom? Agora trazendo isso para o nosso tempo. Em que momento o homem do pecado vai ser revelado na nossa história? Decreto dominical, concorda comigo? Certo? Mas nós vemos que o homem do pecado vai ser manifestado quando? Em que igreja? A igreja de Tiatira, correto? Então, da lei dominical para frente, nós vamos ver o papado, o homem do pecado, ser o quê? Manifestado. Então, antes do papado ser manifestado, nós vamos ter o quê? Uma apostasia. Na época de Cristo, quando Cristo foi na cruz, correto? Antes do homem do pecado ser revelado, uma apostasia tem que acontecer. Cristo foi crucificado. Quem que eles decidiram para selecionar? Entre Cristo e quem mais? Barrabás. Correto? Barrabás significa o quê? Filho. Bás quer dizer o quê? Pai. Filho do Pai. E o contraste era quem? Jesus Cristo. Barrabás é uma contrafação de quem? Do homem do pecado.
No momento da cruz, eles tiveram que decidir, vocês querem Cristo ou vocês querem quem? Barrabás. Eles escolheram quem? Barrabás. Que é o falso filho do Pai. O homem do pecado na época de Cristo foi o quê? Manifestado. Nós temos que buscar o quê? Uma apostasia que precede que o homem do pecado seja manifestado. Quem foi a apostasia? Judas. Judas vendeu Cristo com 3 vezes, ele foi testado, ele vendeu Cristo com 30 moedas de ouro. E antes de Cristo subir para a cruz, onde que ele viu Judas? No caminho. Ele estava enforcado aonde? Numa árvore. Então, antes do homem do pecado, antes de Cristo ser manifestado, né, o homem do pecado Barrabás, né, a contrafação, Judas foi manifestado como na apostasia. Entendeu? Não? De novo então. Satanás sempre faz uma contrafação. Satanás sempre faz uma contrafação, correto? Paulo está escrevendo depois de Cristo, tá bom? Cristo já ascendeu e tudo mais. Então ele fala, olha, antes da vinda de Cristo, o homem do pecado tem que se manifestar. Se manifestou a primeira vez com o papado, com a igreja de Tiatira, no ano 538, tá bom? Certo? Até aí vamos? Só que antes dele se manifestar, teve uma apostasia com Constantino, tá bom? Uma queda primeiro para manifestar. Pérgamo é caracterizado pela igreja que se compromete, tá? No nosso tempo, nós teremos de novo o homem do pecado que vai se manifestar, que é quem? O papado, correto? Quando que o homem do pecado vai se manifestar com todas as garras? Na lei dominical, correto? Então, automaticamente, nós depois da lei dominical, espiritualmente, nós estamos vendo que igreja? Tiatira, entendem? Correto? E vai existir uma apostasia antes. Na época de Cristo, o homem do pecado também foi revelado. Quando Cristo foi ser crucificado, eles decidiram entre 2 pessoas. O nome Barrabás quer dizer Bar, quer dizer filho. Bás quer dizer homem, filho do homem. Quem que é o filho do homem? Jesus Cristo. Só que Barrabás era o quê? Uma contrafação. Eles tiveram que escolher entre Jesus Cristo ou o falso. E quem que eles escolheram? Barrabás. Para Barrabás se manifestar no momento da cruz, a apostasia tem que cair antes. Judas vendeu o quê? Cristo antes dele ser crucificado, correto? Então Judas se manifestou antes do homem do pecado ser elegido. Até aí seguimos? Sim. Ok, isso era só para falar uma coisa aqui em Apocalipse, que é o seguinte, voltamos para Apocalipse agora. Está falando da igreja de Tiatira, de Pérgamo, ok? Versículo 14. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensina Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício de idolatria e fornicassem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Versículo 16. Arrependei-vos, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer o quê? O maná escondido, e dar-lhe-ei uma o quê? Pedra branca, e na pedra um quê? Novo nome escrito, e ninguém conhece senão aquele que o recebe. Aonde que eu quero chegar com vocês aqui? É que nessa história de Tiatira, que representa quando o papado no nosso tempo moderno, na lei dominical, entrar, Deus está falando durante a igreja de Pérgamo, Ele quer que nós comemos o quê? O maná. Como é que está esse maná? Escondido. O maná escondido é o anjo de Apocalipse 18. Por quê? Porque o anjo, a primeira mensagem, é igual ao anjo de Apocalipse 10. Ele tem um livrinho. O Apocalipse, a segunda mensagem angélica, Ellen White fala que ele tem uma escrita na mão dele. Também tem um livrinho, correto? Só que o anjo de Apocalipse 18 não fala explicitamente que tem um livrinho. Mas quando entendemos profecia, que nós estamos na transição de Pérgamo para Tiatira, nós temos que buscar o quê? Esse maná escondido que está no anjo de Apocalipse 18, que desceu no dia 11 de setembro. Entenderam ou não? Sim ou não? Sim? Então vamos lá. Então voltamos agora para Jeremias. Eu falei que foi um atalho que eu ia pegar, mas vamos voltar aqui agora. Então você vê aqui, logo a comi essas palavras. Nós estamos querendo saber em que momento da história ele está. Foi um gozo e uma alegria,
Porque pelo teu nome o que? Eu fui chamado. Que pelo teu nome eu fui o que? Conectamos com o que? Pérgamo, lembra? Quando você come o maná escondido, ele vai te chamar pelo quê? Pelo seu nome. Está entendendo a conexão aqui? Então Jeremias, profeticamente, está vivendo o mesmo período do primeiro desapontamento e também do dia 11 de setembro. Tá bom? Então vamos lá. Nunca me assentei na assembleia dos zombadores, nem me regozijei, por causa da tua mão me assentei o quê? Solitário, pois me enchestes de indignação. Jeremias capítulo 15, versículo 17. Tá bom? Então nós estamos vendo a experiência dele comer o livrinho, correto? Comer o livrinho está ficando doce na barriga dele, e agora ele está falando o quê? Não quer sentar na mesa de quem? Dos zombadores, dos escarnecedores. Que período foi esse que começaram a zombar? No primeiro desapontamento. Jeremias comeu o livrinho no dia 11 de agosto de 1840, começou a ficar doce para ele, certo? Deus começa a fazer uma aliança com ele. Primeiro desapontamento, não me sentei, fiquei solitário. O que aconteceu com os mileritas no primeiro desapontamento? De 200 mil pessoas, sobrou 50 mil. E o ponto era, o que fazemos agora? Então Jeremias está passando essa experiência do primeiro desapontamento. Continua. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói, e já não admite cura? Serás tu para mim como coisa o quê? Mentirosa, e como águas que são o quê? Inconstantes. O que são águas inconstantes? Que movem, e se você procurar a origem aqui, também são relacionadas com águas que secam. Então a gente conecta com o primeiro dia do primeiro mês, correto? No primeiro dia do primeiro mês de Gênesis capítulo 8, que fala no primeiro dia do primeiro mês, as águas se secaram. Essas águas que se secaram foi esse desapontamento, foi essa decepção. Será que você vai ser para mim um mentiroso? Quando que Deus foi um mentiroso? Abre em Abacuque capítulo 2. Abacuque capítulo 2 fala sobre a visão. Abacuque capítulo 2 fala o seguinte, versículo 2, versículo 3. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim. Não o quê? Enganar. O que quer dizer enganar? Não vai mentir. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, e o quê? Não tardará. Jeremias espiritualmente está passando por essa experiência de quem? Dos mileritas. Ele comeu o livrinho, foi doce para a barriga dele, ficou amargo o primeiro desapontamento, entendeu? Se assentou sozinho, não assentou com ninguém e falou, será a sua palavra mentirosa para mim? Então nós conectamos, será a sua palavra como águas que secam? Então as águas que secam de Gênesis 8 significa um desapontamento. Os mileritas passaram por um desapontamento, nós ao mesmo tempo no dia 11 de setembro ficaremos desapontados, porque poucas pessoas aceitarão escutar essas verdades. Será que são verdades como de Balaque, como está falando em Apocalipse, ou são verdades que Deus quer trocar o seu nome e fazer uma aliança com a gente, para voltarmos às nossas origens? Entenderam? Então o primeiro dia do primeiro mês, em Gênesis, está relacionado com o secamento das águas. Nós levamos para a história de Jeremias, onde ele está vivendo a história milerita, mostrando o desapontamento, quando a profecia dele se transformou numa mentira ou águas inconstantes. Tá bom? E nós vemos que o nome dele foi trocado, porque quando Deus te dá para você comer o maná, você comer o livro, a palavra dele, ele entra num pacto com você, e um novo nome ele te dará. Tudo bem? Sim ou não? Sim. Então vamos lá, vamos ver mais um exemplo na Bíblia, onde fala o primeiro dia do primeiro mês. Vamos abrir agora em Êxodo. Êxodo capítulo 40, versículo 2. Como é que está meu tempo aí? 44 minutos. Estamos indo mais ou menos. Êxodo 40, versículo 2. E fala o seguinte: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o quê? Da tenda, o tabernáculo da tenda da congregação. O que está acontecendo aqui? Eles estão levantando o quê? O tabernáculo, no primeiro dia do primeiro mês. Aí se você continua lendo no versículo 16 ao 17, e Moisés fez conforme tudo o que o Senhor lhe ordenou, e assim o fez.
Assim, no primeiro mês, no ano seguinte, no primeiro dia do mês, foi levantado o quê? O tabernáculo. Começaram a levantar e terminaram. Agora no versículo 33 ao 38. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava do tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantasse. Portanto, a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo e o fogo estava de noite sobre ela, perante os olhos de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Então nós vemos que quando o tabernáculo está sendo elevado, o que aparece? O que? Uma nuvem, correto? Eu vou apagar um pouco isso daqui para a gente ficar um pouquinho mais limpo aqui, tá? Nós vamos colocar sacerdotes. Nós vamos colocar 120, ok? 4 meses. Levitas. Nós vamos colocar 70, ok? E ter que passar 8 dias de purificação. Então, no primeiro dia do primeiro mês, nós vemos o que? O tabernáculo sendo erguido. O tabernáculo da igreja adventista estava terminou um tempo de purificação, terminou a purificação dos protestantes. Agora Deus está purificando quem? Os levitas, está purificando o templo deles, correto? Então, na nossa história, depois do dia 11 de setembro, Deus está de novo erguendo o tabernáculo, tá? Então, vamos lá. Vamos continuar. Em Ezequiel capítulo 45, versículo 18, fala a mesma coisa, que quando o santuário vai ser purificado, eles chamam todos para uma grande convocação. Tá bom? Então essas são as passagens da Bíblia que eu queria mostrar para você, que no primeiro dia do primeiro mês, a primeira palestra que aparece com Esdras, ele saiu no Esdras 7:9, quando ele saiu ele teve um desapontamento, concorda comigo? Ninguém foi com ele, nenhum levita foi. Depois ele teve que lidar com o quê? Mulheres o quê? Estranhas. Depois das mulheres estranhas, dividiu o santuário e foi purificado. Lembra? Sacerdotes e levitas. Deus está purificando o templo. Em Gênesis nós vimos as águas se secaram. Conta a história do quê? De um desapontamento. Tá? E a última que é dos tabernáculos que está sendo elevado. Tudo bem? Então vamos lá. Agora vamos mais um passo para frente. Estão muito cansados? Vou ver se eu termino mais ou menos em 10 minutos para a gente levantar as pernas e não cansar muito. Agora nós vamos para o primeiro dia do 5º mês. Vamos abrir a glória, Deuteronômio capítulo 33, versículo 38. Deuteronômio capítulo 33, versículo o quê? 38. Vamos lá. E diz o seguinte: disse, pois, o Senhor, veio de Sinai, ele subiu de Seir, resplandeceu. Desculpa, estou lendo errado aqui. 33, versículo 38. Desculpa. Não. Números. Estou lendo errado aqui. Números. Tá bom? Números 33, versículo 38. Desculpa. Números 33, falei errado, me desculpem, tá? Números 33, versículo 38. Então Arão, o sacerdote, subiu ao monte Or, conforme o mandado do Senhor, e morreu ali em que dia? No 5º mês do ano 40º, saindo dos filhos de Israel, do Egito, no primeiro dia do quê? Do mês. Então no primeiro dia do mês de que mês? 5º mês, correto? Quem morreu? Arão. Então ele morreu no primeiro dia do 5º mês. Agora abre Deuteronômio, capítulo 10, versículos 6 e 8. Era isso que era, Deuteronômio capítulo 10. Deuteronômio capítulo 10, versículos 6 e 8. Vamos lá. E partiram-se os filhos de Israel de Beroém, Bená, Jaacã e Moserá. Ali faleceu Arão e foi sepultado, e Eleazar, seu filho, administrou o sacerdote em quê? Em seus lugares. Dali partiram a Gugotá, Gudgodá e Gudgodá a Joptabá. Terra de quê?
ribeiros e águas. Então aqui, a simbologia profética que nós vamos ver que no primeiro dia do 5º mês, nesse período aqui, quem morreu? Arão, correto? E quem substituiu ele? Eleazar, correto? Quantos anos Arão tinha? Arão tinha 123 anos, tá? Quando ele morreu. E Moisés tinha quantos anos? 120. Então nós vemos aqui, Eleazar do hebraico, sabe o que quer dizer? O ajudador. Ok? Quem é o consolador, o ajudador? Espírito Santo. Arão morreu, Deus mandou quem? O consolador. Ele estava num lugar onde manava o quê? Água, ribeiros o quê? De águas. Arão marca o primeiro dia do primeiro mês, que na história milerita foi dia 15 de agosto de 44. O que aconteceu no clamor da meia-noite? O derramamento do Espírito Santo. Foi o testemunho vivo que todos estavam pregando. Então nós vemos aqui o ajudador, o Espírito Santo, conectado com o quê? Com águas, que representa o quê? A chuva, que representa o quê? O Espírito Santo. Tá bom? Aí eu falei para vocês que também o nome Eleazar em grego significa quem? Lázaro. E eu vou mostrar as citações para vocês aqui no PowerPoint, porque eu falei da entrada triunfante e não provei para vocês. Então eu vou mostrar aqui a história de Lázaro. Foi esta a causa de sua demora em ir a Betânia. Esse milagre, a coroa dos milagres do Salvador, a ressurreição de Lázaro, devia pôr o selo de Deus em sua obra e em sua reivindicação à divindade. O milagre onde Lázaro foi ressuscitado foi a coroa dos milagres de Cristo. Lázaro, cujo corpo provara a corrupção no sepulcro, mas que não se regozijava na força da valonidade gloriosa, conduzia quem? Então nós estamos provando que Lázaro foi que levou quem? Jesus na entrada o quê? Triunfante. O clamor da meia-noite. Quando é que é o clamor da meia-noite, irmãos? Bem aqui, correto? Na história milerita, concorda comigo? 15 de agosto de 1844. Então, Ellen White está falando em 15 de agosto de 1844, quando começou o clamor da meia-noite, não foi muito levado pelo argumento, embora a prova escriturística fosse clara e conclusiva. Lá se foi com ele um poder impulsor que movia a alma. Não havia nenhuma dúvida, nenhum questionamento. Na ocasião da entrada triunfal, peraí, quando que foi a entrada triunfal? Ela está comparando quem com a entrada triunfal? O clamor da meia-noite com o quê? Com a entrada triunfal. Duas histórias paralelas. A linha de Jesus, quando ele está entrando na entrada triunfal, ela está chamando de quê? Clamor da meia-noite. Estão entendendo o correlacionamento profético? Na ocasião da entrada triunfal em Jerusalém, as pessoas que estavam reunidas de todas as partes da terra para manter a festa foram para o Monte das Oliveiras. E como eles se ajuntaram à multidão que escoltavam Jesus, eles pegaram a inspiração da hora e ajudou a aumentar o grito: bendito que vem em nome do Senhor. Da mesma forma fez os incrédulos que se reuniram nas reuniões adventistas, alguns por curiosidade, outros por apenas para o ridículo. Sentiram o poder convincente que tinha a mensagem: aí vem o esposo. A mesma coisa que os judeus sentiram que Cristo era o rei, as pessoas que estavam vivendo o clamor da meia-noite sentiram que ali estava vindo quem? O Messias. Você viu o paralelo? Então ela traz a gente, em paralelo, ela coloca a história de Lázaro com o clamor da meia-noite. Arão morreu no primeiro dia do 5º mês, e conta a história onde Eliezer, o ajudador, o Espírito Santo, conduz o povo de Deus. Tudo bem? Já estou quase terminando. Mais uma linha que nós vamos colocar aqui. Deixa eu ver se eu volto aqui. E também os levitas foram separados, no versículo 8. A outra coisa que eu quero mostrar para vocês é o número 120. Aqui aparece também o quê? O número 120, correto? Se você olha na Bíblia, por quantos anos Noé pregou? 120 anos. Depois que ele terminou a pregação dele, eles tiveram o quê? Os animais entraram na arca. Mas ao mesmo... Desculpa, você tem a gloriosa manifestação
de Deus, que ela compara também, quando os animais entram na arca, é o mesmo paralelo da história da entrada triunfante, da morte de Lázaro e do clamor da meia-noite. Então você vê aqui, termina o 120, você vê o clamor da meia-noite ser manifestado. Mas ao mesmo tempo, com quantos anos morreu Moisés? Moisés morreu com 120 anos, tá? Moisés, por morrer por 120 anos, viver por 120 anos, Ellen White fala que logo antes dele morrer, quem que substituiu ele? Josué, correto? E ela fala que a derrubação do muro de Jericó, ela faz a comparação que é a lei dominical, tá? Então, se na lei dominical é a queda de Jericó, então esse período aqui também representa o quê? 120. E essa parte daqui é um fractal desse período grande. Falar isso agora depois do almoço vai dar até sono em vocês. Mas é só mostrar que você amplia, entendeu? Mas você abre e você também fecha. Tá bom? A história de Judas com os discípulos. Quantos discípulos eram? 12, correto? Depois que Judas pecou, eles tiveram que substituir Judas. Sabe quantos discípulos, quantos seguidores se juntaram para selecionar quem ia substituir Judas? 120 pessoas. 120? Põe nós aonde? Exatamente aqui. E quando foi que eles escolheram? Eles escolheram entre quantas pessoas? 2. José, ele tinha 3 nomes de José, está em Atos, vamos abrir Atos. Acho que é Atos capítulo... Vamos ver aqui, eu vou achar e te digo aqui, para não falar sem provar. Qual? Se alguém achar, pode me ajudar aí. Aqui, Atos capítulo 1, versículo 15. Fala assim: naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão já era de quase quanto? 120 pessoas. Nós, profeticamente, buscamos essas joias proféticas nesse padrão que Deus nos deu e ver se tem algum significado para a gente hoje, tá bom? Então diz o seguinte: homens e irmãos, convinham que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, tá bom? Eles vão dizer o seguinte: é necessário, pois, que dos homens que convinham, versículo 21, é necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu de nós, começando desde o batismo de quem? De João, até o dia de que entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunho da sua ressurreição. E apresentaram 2, José, chamado o quê? Barsabás, que tinha por sobrenome o quê? Justo, e Matias. Quando nós vemos 3 no fim dos tempos, é uma simbologia de Roma moderna, está dividido em 3 áreas. E você vai ver que o nome deles, um nome é caldeu, outro nome é hebreu, outro nome é grego. É uma mistura que existiu desse nome José. Aí ele continua dizendo: e orando disseram, tu, Senhor, conhecedor das orações de todos, mostra qual desses 2 tens escolhido, para que tome para este, versículo 25, neste ministério e apostolado de Jesus, se desviou para ir para o seu próprio lugar, e lançou-lhes sorte, caiu a sorte sobre quem? Matias, e por voto comum foi contado com os 11 dos apóstolos. Matias, o que significa Matias? Presente de Deus. Nós vemos aqui nessa história onde vemos 120, uma numeração do povo de Deus, uma numeração é feita no clamor da meia-noite, onde eles selecionaram, dentre dos 120, um discípulo para substituir quem? Judas. Que história que eu conto para vocês? Lembra da história de Eliseu? Quando Elias chega para ele, Elias fala, vamos comigo. E Eliseu falou o que para ele? Espera um pouquinho, eu quero despedir de quem? Dos meus pais. Ele falou assim que não tinha tempo. Então Eliseu pega um quê? 12 feixes, não sei se está em português, de vaca. E com essas 12, o que ele faz com ela? Mata qual? Uma. E eles comem. E Eliseu entra. Esse é um paralelo da história das 12 vacas. Quando ele entra no ministério dele, ele recebe o quê? Porção o quê?
dobrada. No clamor da meia-noite, irmãos, nós sempre vamos ver porção dobrada. Nos próximos estudos nós vamos ver exemplos onde as coisas sempre vão se duplicar no clamor da meia-noite. Para a gente terminar aqui agora, eu vou contar a história para vocês de Lucas capítulo 1. E eu quero que vocês me ajudem aqui a colocar nesse padrão profético, tá? A história de Lucas capítulo 1. Ok, qual que é a história de Lucas capítulo 1? Vamos lá, vamos abrir nossa Bíblia, Lucas capítulo 1. 1 hora já, estou acabando. Vamos lá, Lucas capítulo 1. Nós vemos na história aqui, que nós não vamos ler tudo porque não vai dar tempo. Mas nós vemos aqui que Zacarias era casado com quem? Isabel, correto? Zacarias, ele vai ter uma visão, certo? Vamos ler lá então. Versículo 6 e 7, eu vou começar por aí. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era o quê? Estéril. E ambos eram avançados em idade. História parecida, correto? De quem é essa história? Abraão e Sara, né? Já vimos histórias no passado. Então vamos lá. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdote, quem que era ele? Quem que era ele? Correto? Então vamos ver aqui se tem algum significado, alguma joia para a gente tirar daqui. Exercendo o seu sacerdote diante do Senhor na ordem de sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora o quê? Orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar de incenso. Nós estamos vendo aqui um anjo o quê? Descendo, tá bom? Até aí seguimos, um sacerdote ministrando. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque tua oração foi o quê? Ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome dele de quê? João. Ele recebe uma ordem, que eles vão ter um filho, e o nome dele será o quê? João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão do seu nascimento, porque será grande dia do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E fala, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, e conta toda a história que ele tem que falar. E no versículo 18, disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assiste diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. E eis que ficarás o quê? Mudo, e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam, porque não que creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Então, nós temos a história aqui. O que Zacarias fez? Ele duvidou de quem? De um anjo. E qual foi a resposta por ele duvidar do anjo? A punição. Ficou o quê? Ele é um sacerdote, um anjo desce do céu, correto? Ele recebe uma profecia, e essa profecia ele que? Rejeita. Mas a gente tem que tentar entender, o anjo desce do céu, pode descer em qualquer daquelas marcas. Qual marca será que ele está? Vamos lá. Próximo versículo. E o povo estava o quê? Esperando a Zacarias, e maravilhava-se de que tanto se demorasse no tempo. Então a gente vê a palavra tardar, demorar. Que tempo nós entendemos que ele está então agora? No tempo de quê? Tardança, correto? Quando é o tempo de tardança? No primeiro dia do primeiro mês. Na história milerita foi quando? 19 de abril. Na nossa história foi quando? 11 de setembro. Então Zacarias está profeticamente no dia 11 de setembro de 2001. Até aí vocês estão me seguindo? Ele recebe uma visão e ele o quê? Rejeita. Vamos continuar lendo. Versículo agora. E saindo, versículo 22, saindo não lhe podia falar, entenderam. Aí vamos continuar.
Ok, versículo 23. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para sua casa. 24. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu. E por 5 meses ela fez o quê? Ocultou. Então vamos prestar atenção, porque isso tem um significado profético. Por quanto tempo ela se ocultou? 5 meses. Correto? Vamos continuar. E no 6º mês, versículo 26, foi quem? O anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E agora vai contar a história de quem? De Maria, tá bom? E uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era o quê? Maria. E o anjo entrou onde ela estava. Salve, agraciado, o Senhor é contigo, bendita tu és entre as mulheres. E fala que ela vai dar à luz, correto? Então nós vamos pular aqui agora. 32. Esse anjo altíssimo, Deus de Davi. Eu quero ver agora quando Maria agora vai encontrar com Isabel. Versículo 39. Então aqui, irmãos, se nós profeticamente, tempo não existe mais, por 5 meses ela vai ficar o quê? Escondida. Nós vamos ver na história, a Bíblia, existe vários paralelos onde algumas pessoas se escondem. E eles vão marcar exatamente nessa história. E passa 1 mês, e depois no 6º mês, que vai ser no clamor da meia-noite, no 6º mês, nós vamos ver o que vai acontecer aqui no 6º mês. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias, e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou do seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou, bradou, clamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. De onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, criança saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurado o que creu, pois hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor lhes foram ditas. O que aconteceu aqui, gente? Quando Maria, que engravidou, aqui o anjo apareceu, e ela se encontrou com Isabel, o que aconteceu? As duas se encontraram, 2 profecias, correto? O filho que estava na barriga de Isabel fez o quê? E depois disso ela o quê? Clamou. E se você continua lendo, ambas vão profetizar. Eu falei para vocês aqui no clamor da meia-noite, nós vamos ter o quê? Uma porção o quê? Dobrada. O que aconteceu aqui? Porção dobrada. Maria e Isabel começam a profetizar. Correto? Depois disso, quando foi que nasceu o bebê? Se já passaram 6 meses, quantos meses de gravidez faltam? 3 meses, correto? Vamos lá. Quando chega nos 3 meses... Versículo 57. No versículo 46 ao 56 conta as duas profetizando, tá? 57 diz o seguinte: E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinham Deus usado para com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino e lhe chamaram Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe disse: Não, porém será chamado o quê? João. E disseram-lhe: Ninguém há na tua parentela que se chame por esse nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que ele chamasse. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu, e dizendo: O seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca dele o quê? Se abriu, e ele saltou e o quê? Falava louvando a Deus. Então vamos lá, irmãos, segue comigo aqui, não me percam. Depois de 3 meses, Zacarias volta o quê? A falar, correto? Então peraí, 3 meses, existe 3 meses nesse padrão profético? Lembra que eu falei das 70 dias, são exatamente 3 meses inclusos, né? 3 meses inclusos, 30 mais 10, 1 mês, 2 meses, esses 10 dias aqui se contam como 1 mês.
Então, profeticamente, onde que está Isabel e Zacarias? Nesse período, concorda comigo? Então agora nós vamos procurar na Bíblia. O que Zacarias fez? Ele começou o quê? Falar. Vamos procurar na Bíblia. Quem que fala na Bíblia? Abre Apocalipse capítulo 13, versículo 11. Capítulo 11. Apocalipse capítulo 13, versículo 11. E diz o seguinte, nós estamos falando de que besta aqui? E vi subir da terra outra besta, e tinha quantos chifres? Semelhantes a o quê? A de um cordeiro. E o que ela fazia? Falava como um dragão. Quem vai falar como um dragão aqui? A besta da terra. Que é quem essa besta que sai da terra? Correto? Falar é o quê? Passar as leis na lei dominical. Nós estamos exatamente na lei dominical. Tá bom? E aí, devo fazer um break agora e a gente vai terminar isso aqui na próxima. Tá bom? Para vocês não perderem isso daqui. Então, profeticamente, Lucas capítulo 1, nós vemos Zacarias, que está na tardança, um anjo aparece para ele, ele recebe uma profecia, ele não aceita essa profecia, ele rejeita essa profecia, ele fica mudo. Ao ficar mudo, Isabel, escondida por 5 meses, no 6º mês, Isabel e Maria se encontram, existe uma porção dobrada, 3 meses depois, ele vai falar como um dragão. Então, nós vamos continuar isso aqui na próxima palestra. Vamos ficar de joelhos para orarmos? Santo Deus maravilhoso, obrigado porque estamos estudando, entendendo o Êxodo 7:9 como mais uma ferramenta para vermos os paralelos que o Senhor tem aqui. A princípio talvez isso pareça complexo, difícil de entender, mas nós sabemos que a sua palavra é uma palavra clara e simples. Pedimos que o Senhor derrame o seu Espírito para que possamos discernir e dividir a sua palavra da forma correta. Esteja com cada um de nós agora que vamos fazer um descanso, para que possamos voltar e terminar as apresentações. Em nome de Jesus, amém.